Então vamos lá, pessoal. Forças de troca, né? A gente viu, acabou de ver no último vídeo, que um sistema de duas partículas idênticas sente uma força, entre aspas, agindo sobre elas, né? A força é de atração se a parte espacial da função de onda é simétrica, e uma força de repulsão se a parte espacial da função de onda é antissimétrica, né? São esses sinais negativo, ou seja, atração, parassimétrico, e o sinal positivo, ou seja, repulsão, afastando as partículas, caso a parte espacial seja antissimétrica. Né? Isso é o que a gente chama de força de troca. Não é, na verdade, uma força, né? É apenas uma consequência do princípio da exclusão. Né? Desde o começo, todas as contas que a gente fez foi para as funções de onda que são escritas assim por causa do princípio da exclusão, né? Perdão. O sinal positivo aqui, o sinal negativo, são consequências da necessidade de simetrização e antissimetrização das funções de onda. Ou seja, princípio da exclusão. Tá? Não tem nada equivalente a isso na mecânica clássica. Isso é um efeito puramente quântico, né? É uma força, entre aspas, é um efeito, né? Que vem realmente da mecânica quântica. A física clássica não consegue nem chegar, nem prever, quanto mais explicar, tá? Esse tipo de coisa. E é o resultado da mecânica quântica. Tá? Você pode até argumentar, mas por que existe o princípio da exclusão? Aí já você forçou. Eu não sei por que existe o princípio da exclusão, ninguém sabe, mas é uma observação experimental e aparentemente é assim que as partículas idênticas se comportam, tá? Então é uma coisa que a gente precisa aceitar, né? Mais uma dentro da mecânica quântica. Qual é a consequência principal, né, e mais importante das forças de troca? Bom, vamos considerar então a ligação covalente. O que é ligação covalente? Vocês viram em alguma disciplina de química ou de química de materiais, né? Mas ela vem, vocês devem ter visto isso, de compartilhamento de elétrons. Alguém deve ter falado esse termo em algum momento nas disciplinas de química. Né? Compartilhamento de elétrons. Vamos pensar então como a gente forma uma molécula de hidrogênio, H2. Tá? Que consiste em 2 prótons, né? E 2 elétrons, né? 2 átomos de hidrogênio, então 2 prótons e 2 elétrons. O estado fundamental deste átomo, né, a grosso modo, sendo bem generalista, pouco rigoroso, é constituído por um elétron no estado fundamental, né, do átomo de hidrogênio, centrado em cada núcleo. Né? Então eu tenho 2 prótons, 2 elétrons. Cada elétron você pode considerar que está no estado fundamental do átomo de hidrogênio. É uma aproximação, não é 100% verdade. Senão não formaria ligação química, né? Agora, elétrons são férmions. A gente sabe disso da física estatística, tá? E da física nuclear, né? E, portanto, a função de onda do sistema de 2 elétrons precisa ser antissimétrica, como a gente sabe. Já falou desde o começo da parte 1 desse tópico, né? Então, a conclusão é a seguinte: se esse fosse o final da história, não haveria molécula de hidrogênio. E pior ainda, né? Não haveria ligação covalente de nenhuma espécie em nenhum átomo. Em nenhuma molécula, melhor dizendo. Por quê? Porque a antissimetrização espacial tende a afastar os elétrons um do outro. Como a gente acabou de ver, né, nos últimos vídeos. Então, os elétrons tendo a tendência de afastar os elétrons, eles vão puxar os prótons. Vamos acompanhar aqui nessa figura, que espero que fique claro. Aqui eu tenho uma configuração, eu tenho por hipótese uma configuração espacial antissimétrica, que produz uma força repulsiva que tende a afastar os elétrons, né? Então eu tenho aqui meus 2 prótons, meus 2 elétrons, uma nuvem eletrônica aqui, né? Porque você sabe que os elétrons não podem ser considerados uma partícula pontual, existe uma distribuição de probabilidade. Então eu estou representando aqui por essa esfera que mostra onde está mais ou menos o elétron. Né? Agora, se esses elétrons, se a função de onda desses 2 elétrons é antissimétrica, existe a tendência a eles se afastarem, existe a força de troca repulsiva. Né? Então os elétrons se afastando um do outro, eles atraem os prótons, né? Porque as cargas opostas se atraem. Elétron carga negativa, próton carga positiva, esse elétron atrai o próton para a esquerda, este daqui para a direita, e
não forma molécula, né? Porque você tem a tendência à separação dos átomos. A única opção que a gente tem para formar a molécula de hidrogênio ou formar uma ligação covalente é que a função de onda espacial, né, a parte espacial da função de onda, seja simétrica, porque daí existe a tendência dos elétrons se aproximarem pela força de troca atrativa. Os elétrons estando aqui concentrados no centro, eles vão atrair os prótons, né, para essa região, e os prótons vão ficar ligados ali. Os elétrons gostam de ficar juntos, mais perto um dos outros, e os prótons ficam ali, né, formando a ligação, né? Então quem forma a ligação são os elétrons, né? Os prótons não vão embora porque existe a atração de cargas negativas e positivas. Deu para entender? Então a ligação covalente só acontece se a parte espacial da função de onda é simétrica, como aqui nesse caso B. Então os elétrons, como eu já falei, né, tendem, pela ação da força de troca atrativa, a se concentrar no centro, em direção ao centro, e os prótons, atraídos eletrostaticamente para essa região, ficam ali ligados, ligação química, ligação covalente. Agora, aí a gente chega num paradoxo aparente, né, porque eu sei que os elétrons são férmions. A função de onda precisa ser antissimétrica, eu sei disso, né? E aqui eu estou falando que a função de onda espacial, a parte espacial, tem que ser simétrica para funcionar. Mas eu sei que a molécula de H2 existe. Então, como que isso é possível? A solução é o spin, tá? O spin que a gente desprezou até o momento, tá? Eu vou começar a falar da explicação deste problema, deste aparente paradoxo, no próximo vídeo, mas fica aí a ideia, né? A parte espacial da função de onda precisa ser simétrica. O spin tem que tem que fazer alguma coisa, tem que dar um jeito da função de onda ser antissimétrica, tá? Vamos ver então no próximo vídeo como isso acontece. Até daqui a pouco.